Vai começar, reverendo. Maravilha, maravilha. Uma boa noite a todos. Graça e paz. Vamos para mais uma noite abençoada fazer uma breve reflexão a respeito de um tema, de um texto maravilhoso. Eu quero cumprimentar aqui os queridos amados e irmãos que estarão assistindo essa live, que estão e estarão, aqueles que vão ver posteriormente, como alguns que estão trabalhando, me disseram que mais tarde vão ver. Cumprimento a todos vocês, sou o reverendo Bruno Barroso, uma grande bênção, uma grande honra, mais uma vez, nessa página abençoada Rede do Evangelho, administrada pelo nosso irmão Davidson. Louvado seja Deus por esse trabalho abençoado. Quero convidar você, meu amado irmão, a abrir um texto em Romanos, capítulo de número 8, carta do apóstolo Paulo, que é um dos textos incríveis que o Senhor nos revelou. Foi outorgado aqui essa responsabilidade pelo irmão Davidson para que eu pudesse aqui fazer uma reflexão com vocês. E eu peço para que você acompanhe a leitura desse texto. No capítulo 8, nós vamos trabalhar aqui uma perícope do versículo de número 12 até o verso de número 17. Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17. Assim diz a santa palavra de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma noite buscando receber de ti auxílios através da iluminação do teu Santo Espírito, pela tua palavra, para sermos alimentados, para compreendermos, Deus, a necessidade que nós temos de mortificar a nossa carne, a nossa natureza caída, a importância, Deus, da nossa identidade cristã como filhos adotados e aqueles que são herdeiros, co-herdeiros, que têm uma herança de valor indizível. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado por termos a oportunidade, Deus, de sermos alimentados pelo Santo Evangelho em mais um dia. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto que é importante compreendermos justamente o seu contexto. É interessante porque esse capítulo 8, ele é uma espécie de um divisor de águas nessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você fizer a leitura dos capítulos 1 ao capítulo 7, você vai ver Paulo falando de temas que são fundamentais para a fé cristã, para a compreensão de quem somos, inclusive para responder aquelas questões de fim último, as perguntas de fim último, questões que alguns tratam como questões filosóficas, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, qual que é o propósito da minha existência, porque Paulo, nessa carta maravilhosa, ele trata de temas fundamentais. É uma das cartas sensacionais, um dos livros que provavelmente podemos até dizer que é uma teologia sistemática. Paulo, ele fala sobre
ira de Deus, ele fala sobre a universalidade do pecado, a justificação pela fé, que é a espinha dorsal que nós temos, inclusive, no segundo maior evento da história da humanidade, que é conhecido como a Reforma Protestante. E ele fala também, dentre diversos temas, ele trata a respeito da terrível luta interior contra a carne. Então, lá no capítulo 7, o famoso versículo, o bem que eu quero não faço, é interessante que nesse capítulo 7, o pronome dominante é o eu. É citado diversas vezes, eu. E o tom que nós temos ali é como se fosse um tom de derrota, de frustração. Porém, queridos, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 8, o eu ele desaparece. E ele desaparece quase por completo, porque a palavra dominante aqui passa a ser espírito, que é mencionado, inclusive, 21 vezes. Paulo ele vai responder aqui a uma grande pergunta, uma pergunta fundamental para nós, para a nossa vida cristã, que é justamente como viver a vida cristã após sermos justificados. Então, veja, o apóstolo Paulo aqui, ele não vai nos dar uma teologia fria, algo mecânico, apenas um gabarito, mas Paulo nos mostra e nos traz a realidade que é uma realidade relacional transformadora da vida do cristão. Então, com base em tudo aquilo que Cristo, nosso Senhor, ele fez, faz e continuará fazendo pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas, o apóstolo Paulo ele muda aquele tom de ensino dos capítulos anteriores para a exortação, porque ele vai nos mostrar aqui que a nossa identidade ela é uma identidade que exige uma lealdade. Então, para compreendermos de modo sucinto, de modo que é para ter um discernimento apropriado, eu fiz uma divisão aqui breve, uma breve divisão em 3 pontos para fazermos essa reflexão. Vamos ver a respeito da mortificação, da adoção e da nossa herança. São 3 aspectos da vida cristã fundamentais. Dê uma olhadinha novamente no versículo de número 12, 13 comigo, que é bem interessante. Paulo ele começa aqui com de maneira que. Podemos dizer que é ou portanto. E é uma ligação desse texto justamente com a promessa da ressurreição do versículo de número 11. Dê uma olhadinha no versículo 11. Nesse mesmo capítulo, Paulo ele está fazendo apesar de ser uma perícope aqui, a partir do 12, Paulo ele faz essa ligação maravilhosa, porque ele está aqui nos chamando de devedores. Nós vemos a partir do versículo 12. A palavra que Paulo utiliza aqui, irmãos, para devedores, é justamente a ideia de alguém que tem uma obrigação moral, uma espécie de uma pessoa que tem uma obrigação financeira. Por quê? O que ele quer dizer é que antes de Cristo, nós éramos escravos. Antes de Cristo. Éramos escravizados pelo pecado. Mas é interessante também que Paulo ele vai nos mostrar e vai enfatizar algo importante. Ele deixa bem claro que agora não devemos nada à carne. E carne aqui, irmãos, se trata justamente da nossa natureza humana. Natureza caída, deteriorada, corrompida. A carne, a nossa inclinação para o pecado, a nossa carne não fez nada por nós. A única coisa que ela nos proporcionou é morte, é culpa, é condenação. E por que nós devemos, então, parafraseando o que Paulo está dizendo aqui, por que nós temos que ficar pagando uma espécie de um tributo a alguém que é tirano e que já foi deposto, já foi condenado, que tem que ser mortificado? Perceba que no verso de número 13, ele vai fazer justamente aqui um contraste radical. Ele deixa bem claro
se viverdes segundo a carne, morrereis. E a morte aqui não é apenas a morte física, se trata da morte eterna, é a separação de Deus. Sabe por quê, queridos? A evidência de que alguém, ainda que alguém não nasceu de novo, é justamente um estilo de vida que é um estilo de vida ininterrupto e confortável com a prática do pecado. Provavelmente, alguém que não nasceu, não teve um novo nascimento, é alguém que está muito confortável com uma vida pecaminosa, uma prática constante do pecado. Mas veja, preste atenção aqui que Paulo, na segunda parte, ainda desse mesmo versículo, ele vai tratar de algo bem interessante. Ele fala: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vai acontecer o quê? Vivereis. Um puritano chamado John Owen, muito conhecido, ele eternizou através da exegese desse texto, uma frase bem conhecida, que ele diz que esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. E é interessante que essa palavra, a palavra mortificar, é justamente o que Paulo usa aqui, é um verbo no tempo presente contínuo e ativo, porque significa justamente o que Paulo enfatiza, o que Paulo quer dizer aqui é que a vida cristã, ela tem uma guerra diária, é uma guerra implacável contra os nossos desejos caídos, a inclinação que nós temos justamente por conta da nossa natureza deteriorada, depravada, corrompida, pecaminosa. Porém, veja bem, observe aqui comigo um detalhe, ainda nesse versículo. Ele deixa bem claro aqui que o homem, ele tem uma responsabilidade, é quem mortifica. Essa responsabilidade humana, que nós podemos dizer, chamar até mesmo de santificação. Só que a pessoa, ela só tem condições de fazer, de se santificar, de assumir e praticar essa responsabilidade, e só pode fazer isso pelo Espírito. Não é isso que o Paulo diz? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É a graça capacitadora, é o poder de Deus. Sem o Espírito Santo é apenas moralismo religioso. O que nós vemos é que com o Espírito, a nossa vitória, ela é sim verdadeira. Aqui nós temos esse primeiro aspecto, o aspecto da mortificação. Mas olha que interessante, Paulo continua no verso de número 14 e 15. Ele vai tratar aqui de uma pergunta que nós podemos fazer. Como nós sabemos que temos o Espírito que mortifica o pecado? Veja que aqui nós temos uma progressão de um pensamento muito bem elaborado e desenvolvido do apóstolo. Ele mostra a raiz do problema e agora ele vai aqui destrinchar. Ele vai clarificar para nós como compreendermos essas questões iniciais. E aqui é interessante que no versículo 14, ele responde: como que eu vou saber que eu tenho o espírito que mortifica o pecado? A resposta está aqui. Ele deixa bem claro para nós. Ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é escutar vozes místicas. Olha, vozes que vão dizer, olha, você tem que aceitar esse emprego. Vozes que, olha, você pode se relacionar com aquela pessoa. Não é isso que nós vemos aí em alguns contextos, principalmente evangelicais, enfim. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que ser guiado pelo Espírito é ser conduzido em santidade, é ser impulsionado
a odiar o pecado e amar a Jesus. Porque olhe o que ele vai trabalhar aqui no versículo de número 15. E aqui nós temos um dos mais belos conceitos da teologia de Paulo, da teologia paulina, que é justamente a adoção. Meus irmãos, ele está usando ali uma ideia da adoção no direito romano, no contexto que ele está inserido, tá? Quando uma pessoa era adotada, tinha alguns aspectos, e Paulo ele trabalha essa ideia e ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, justamente para vivermos com medo, com temor, com condenação, com medo de Deus. Ah, meu Deus, olha, Deus é um juiz irado comigo. Mas nós fomos adotados, queridos. E aqui está a prova dessa adoção. A prova de que eu tenho esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, é justamente uma resposta que nós temos, que nós podemos dar na nossa interioridade. Pois é, aqui dentro. É uma resposta íntima. Quando nós clamamos, veja que Paulo diz, versículo 15: Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, é uma palavra aramaica do vocabulário, como se fosse um vocabulário até mesmo infantil. É um termo afetuoso, é uma ideia de um filho que se atira aos braços do pai, equivalente, poderíamos dizer que é equivalente a um papai, mais ou menos. O que Paulo está dizendo é que o grandioso Deus, o Deus soberano do universo, o juiz de toda a terra, agora ele permite que aqueles que são adotados, aqueles que são filhos espirituais, nós que somos as ovelhas dele, os eleitos, ele permite chamá-lo de Abba Pai. Pois é, queridos. Então veja, a possibilidade de lutarmos, ele mostra contra a nossa inclinação. E ele mostra que existe um selo, existe como sabermos, tem aí justamente a testificação em relação a isso, no versículo de número 16 e 17. Nós vimos a mortificação da nossa natureza, nós vimos a adoção e agora Paulo vai trabalhar aqui, nesses versículos finais, pelo menos dessa perícope, dessa reflexão de hoje, a herança que o cristão tem. Veja, aqui no versículo de número 16, vai abordar uma das doutrinas fundamentais da teologia reformada. É a segurança da salvação. João Calvino, que inclusive hoje, dia 10 de julho, foi o dia que João Calvino nasceu, 1509, fiz até um carrosselzinho, se os irmãos que tiverem a minha rede social lá no Instagram, eu fiz um carrossel em homenagem a esse grande reformador. João Calvino, ele nesse texto que ele chama essa perspectiva do versículo de número 16 de um testemunho interno do Espírito Santo. Porque existem duas testemunhas em conjunto aqui. O que Paulo está mostrando, trabalhando nesse texto, é justamente isso. Primeira testemunha é o nosso espírito, o espírito humano, a nossa consciência quando ela é transformada. Mas a outra testemunha é o Espírito Santo de Deus, queridos. É ele que sussurra nas nossas almas. Não com aquelas vozes audíveis místicas, mas iluminando o cristão, a ovelha de Jesus, através da palavra, iluminando os nossos corações, gerando em nós uma convicção inabalável de que nós pertencemos a Deus. E aqui no versículo 17, nós temos o clímax desse texto. É a adoção. Ele nos traz uma herança. Nós somos herdeiros, não é essa expressão que ele usa? Deus e ele mesmo, ser herdeiros de Deus, a expressão que Paulo usa, é que é o próprio Deus o nosso prêmio final, digamos assim. E você sabe, não porque nós merecemos ou fazemos algo para merecer. Não. É graça. É misericórdia pura.
E é interessante que nós também somos co-herdeiros, não é isso que ele diz no versículo de número 17? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente, veja bem, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo o que o Pai promete para o Filho, por direito de natureza, ele nos dá por direito de graça. Meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele não termina aqui. Paulo, ele é realista e ele, para não criar uma falsa expectativa, como a teologia da prosperidade faz, ele vai finalizar aqui esse versículo com uma condição, uma, uma condicional que é inegociável, podemos dizer assim. Ele fala a respeito do sofrimento e da glória. Porque ele diz: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A união que nós temos com Cristo significa que nós vamos compartilhar aquilo que o nosso Senhor, ele teve como destino, inclusive. Cristo, ele foi para uma coroa através da cruz. E nós também iremos, queridos. Nós iremos para a glória através do sofrimento. Sofrimento aqui, irmãos, faz parte da vida cristã. Diferente da ideia da teologia da prosperidade, dos falsos evangelhos, perseguição, luta, a luta contra os demônios, Satanás, a luta que nós temos contra o mundo caído, a luta que nós temos contra o pecado, contra a nossa própria natureza. Pois é. As dores que nós sentimos, as aflições, as angústias, as opressões, tudo isso é suportado com a fé. Não é um acidente na vida do eleito. O que acontece aqui é Paulo deixando bem claro que essas características é justamente aquilo que sela com autenticidade a filiação de um cristão. Irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui nesse texto maravilhoso? Primeiro, nós temos que parar de tentarmos pagar as nossas dívidas a um Senhor que já está morto. A carne, a nossa natureza humana, a nossa inclinação ao pecado, ela não tem mais direito sobre o eleito, ela não tem mais direito sobre aquele que foi alcançado, aquele que desde toda eternidade foi predestinado, aquele que Deus chamou, aquele que Deus ele infundiu graça através da proclamação do Santo Evangelho, através do convencimento do Espírito Santo de Deus, aquele que se arrepende dos pecados, aquele que está lutando e está buscando todos os dias santidade. A carne não tem mais direito sobre esse. Talvez você mesmo, um novo nascido, alguém que nasceu de novo, esteja alimentando alguns vícios, lutando, mas acaba ainda permitindo alguns gatilhos na vida. Algumas pessoas que estão aí com alguns pecados ocultos, rancores, mágoa, alguns que ainda estão consumindo pornografia, mentindo, achando que não tem saída. Veja bem, nós vimos no início dessa reflexão a permanência em um estilo pecaminoso revela que provavelmente a pessoa ela não teve um novo nascimento. Mas para aqueles que tiveram sim um novo nascimento, foram regenerados, receberam, têm a fé salvífica. Para esses, a guerra acabou. Essa lição, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque a cruz venceu. Não é a carne, não são os nossos pecados, não é a nossa natureza caída, corrompida, depravada, maldita, maligna, deteriorada que vence. É a cruz que venceu. Meus irmãos, nós podemos declarar hoje guerra
aos nossos pecados. Não faça acordos de paz com a sua carne, com a sua natureza. Sabe por quê? Porque pelo poder do Espírito Santo de Deus, você tem a capacidade, a capacitação para mortificar todos os dias. Aprendemos também que nós devemos, queridos, desfrutarmos da adoção que nós temos. Muitos estão vivendo uma espécie de uma religião de escravidão. Eu vejo isso no nosso meio reformado. Às vezes um legalismo. Pessoas que estão lendo a Bíblia, orando, indo até a igreja, mas parece que não porque amam ao Pai, mas porque tem um pavor, medo, aquele pavor do chicote, de ser punido. As pessoas estão, alguns que estão achando que se falharem hoje, Deus vai expulsá-lo da família, do reino amanhã. Mas o texto nos diz que nós não recebemos espírito de escravidão, não é isso? Se você, meu amado irmão, você está em Cristo, você é um filho adotado permanentemente. Não é temporário, é permanentemente. Quando você orar nessa noite, você não vai falar com uma espécie de um chefe exigente, um patrão. Você vai orar e vai descansar na presença do seu Abba Pai. Você vai descansar no amor eterno de Deus por você. E nós aprendemos nessa noite que um cristão que tem a herança, ele vai suportar os sofrimentos nessa missão hoje. Talvez você esteja passando por lutas terríveis, doenças, perseguições no trabalho, na família, por causa da sua fé. Ou você está sentindo aquele cansaço que nos esmaga ao lutarmos contra um pecado, às vezes um pecado específico, ano após ano, dia após dia. O Espírito Santo, ele está testificando hoje ao seu coração, você que é um eleito de Deus, uma ovelhinha de Jesus. Isso não é evidência de Deus, que Deus olha, Deus ele me abandonou, Deus não me ama. Não, queridos. Pelo contrário, sofrer com Cristo, padecer com Ele, é a prova de que você é co-herdeiro com Ele. A dor de hoje, meu irmão, é o caminho que está pavimentando, é a estrada na qual você e eu, nós estamos caminhando para a glória do amanhã. Você não é mais escravo, não deve mais nada à carne, porque você tem o Espírito de Deus em você. Você é filho do rei, queridos. Você é herdeiro desse rei maravilhoso. E se nós somos filhos, somos herdeiros desse rei, do dono, o Criador, o Senhor dos Senhores, esse Deus que nos salvou, que nos capacita a lutarmos contra a nossa natureza, esse Deus que nos adota e que nos promete uma herança eterna com Ele. O que nós devemos fazer é vivermos de acordo com a nova identidade que nós temos, a identidade de um cristão, alguém que segue a Cristo, alguém que é um pequeno Cristo, alguém que é um seguidor de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua caminhada cristã. Tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Uma boa noite a todos.